possam abrir as suas Bíblias e estarem participando conosco, abrindo a Bíblia, fazendo a leitura juntamente comigo e sendo edificado nessa noite. Então, o livro de Lamentações, capítulo 1, dos versículos 1 a 22. Nós estaremos fazendo uma série de mensagens, pelo menos 5 mensagens, todas as quartas-feiras, a começar dessa quarta e assim sucessivamente. As outras 4 quarta-feiras seguidas, nós estaremos meditando e retirando lições desse texto do autor sagrado, das Sagradas Escrituras, o autor Jeremias, este que é um livro poético das Sagradas Escrituras. Lamentações é um dos livros poéticos da Escritura, e tem como autor o profeta Jeremias, escrita no ano de 587 a.C. O profeta Jeremias narra lamentando a queda de cidades no mundo antigo, em lugares como Jerusalém, Judá e Israel. Segundo W.H. John, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, a aflição da população é descrita com detalhes poéticos: a perda de terras e das casas, morte dos entes queridos, exílio e cativeiro. A respeito do livro de Lamentações de Jeremias, disse Martinho Lutero: aqueles que em meio a tal sofrimento confiam em Deus e se mantêm em boa e firme confiança nele, os que creem que Deus tem boas intenções para com eles, veem em seus sofrimentos e aflições puros e preciosos méritos, tesouros incalculáveis, aos quais homem algum pode alcançar, pois a fé é a confiança total. A fé e a confiança total. É a confiança total, preciosa, perante Deus. Tudo que as outras pessoas consideram extremamente vergonhoso. Então, essa nota introdutória do livro de Lamentações de Jeremias, nós estaremos meditando no seguinte tema nessa noite. Estaremos meditando no seguinte tema nessa noite: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Essa é uma citação do capítulo 1, versículo 1, a parte A do versículo 1 que nós estaremos lendo. Mas pensamos nessa afirmativa, nessa declaração, e que possamos ver o texto no seu contexto inicial e aplicarmos para as nossas vidas, para a atualidade, pensando aqui que esse texto, de fato, pode e deverá falar aos nossos corações. Refletir acerca dessa verdade, uma verdade bíblica, e que essa verdade não seja tão somente meramente, que nós não venhamos meramente internalizá-la na nossa mente, mas que, de fato, ela venha descer as nossas emoções e que essa verdade nós possamos afirmar e declarar com fervor de alma, com fervor de espírito, que o Senhor venha a nos abençoar nessa noite por meio da ministração das Sagradas Escrituras, tendo o Espírito Santo, aquele que traduz, aquele que nos ensina, nos instrui, nos aconselha por meio do seu direcionamento, por meio da sua palavra. Ele é quem atua na igreja. Então, ore comigo nesse momento, peça ao Senhor, esteja falando conosco nesse momento. Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor,
Que o Senhor Deus fale conosco por meio da tua palavra, a fim de nos edificar, consolar, confrontar a fé que nos deste no teu amado, no teu Filho, Jesus Cristo. Te pedimos a iluminação, te peço a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco novamente e nos conforma à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, dando continuidade, o texto sagrado, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como a cidade de Jerusalém, no passado, ficou deserta, a nossa cidade atual está vazia de pessoas. Não é verdade, irmãos? Nós observamos o esvaziamento, as autoridades que nos aconselham de forma prudente a estarmos, a permanecermos dentro das nossas casas, e agora se tem falado num distanciamento social que iniciou já faz alguns dias e que, de fato, só tem a perdurar, a permanecer por mais um tempo indeterminado, infelizmente. Então, por quais motivos essa aflição chegou a Jerusalém? No passado, Jerusalém se viu dessa forma. Então, por quais motivos essa aflição, essa calamidade chegou a Jerusalém? E como podemos ainda aplicar para a nossa atual situação de lamentação? De que maneira nós podemos aplicar o que aconteceu há muito tempo atrás, há bastante tempo atrás? Como é que a gente pode aplicar essa situação, essa circunstância de lamentação do profeta Jeremias para a nossa situação de lamentação? Nós entendemos que somos corpo de Cristo, igreja de Cristo. Podemos elencar pelo texto, olhando para o texto, que lemos dois motivos principais, que não foram meramente políticos, a queda de Jerusalém. Sobretudo, a queda de Jerusalém foi resultado de seu pecado, aplicando para hoje a cidade de Deus, a igreja militante, o corpo de Cristo, que está edificado sobre a rocha, eu e você. Aplicando para nós podemos nos perguntar em que temos caído. Aonde nós caímos? Aonde a igreja de Cristo tem caído, a igreja militante, senão em nossos próprios pecados. Então, nós temos caído, senão nos nossos próprios pecados. Sim, como a cidade de Jerusalém, caímos, em primeiro lugar, na impureza idolátrica da vã maneira de viver, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na impureza da soberba da vida. Eu estarei colocando a pergunta-chave central que eu trouxe aos amados irmãos nesse momento, bem como as divisões onde nós estaremos, pelas quais nós estaremos também meditando. Então, você esteja atento, você esteja prestando atenção a tudo que será falado aqui. Você possa olhar para o texto sagrado e pedir ao Senhor, nesse momento, que lhe ensine, que Ele nos ensine, nesse momento, acerca dessas duas verdades. Como Jerusalém no passado caiu, a cidade de Jerusalém caiu, os moradores, a sociedade, o povo de Deus, do povo do antigo concerto, da antiga aliança caiu. Em qual situação, né, nessa situação de idolatria, nessa situação de soberba, eles assim caíram? Será que nós também, nós não estamos caindo nas mesmas armadilhas,
nos mesmos pecados, nas mesmas iniquidades deles? É isso que nós iremos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, na impureza idolátrica da vã maneira de viver. A cidade de Jerusalém, no passado, nós, como edifício de Deus, hoje, caímos pelos ídolos que construímos em nosso coração. João Calvino disse certa feita: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O profeta começa lamentando sobre uma calamidade escura que se abateu sobre o seu país, confessando ao mesmo tempo que as calamidades eram apenas a consequência de seus pecados. Jeremias, ele se utiliza para isso dos primeiros 8 versículos. Iremos focar no versículo central da narrativa, o versículo 8 e o versículo 17. Porém, vamos ler nesse momento o texto inicial, que eu disse para os amados abrirem as suas Bíblias. Eu estarei colocando o texto na descrição dessa live, para que os amados possam acompanhar comigo, em sua Bíblia, a leitura. Então, acompanhe comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, livro poético de Jeremias, capítulo 1. Vamos estar lendo inicialmente dos versículos 1 ao 8. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, e que antes era grandiosa entre as nações. Aqui era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece. E as suas festas fixas, todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem. E ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados, quando seu povo caiu nas mãos do inimigo. Ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque vivem a sua nudez. Viram a sua nudez. Ela mesmo geme, se desvia deles. Profeta Isaías, profeta Jeremias, nesses primeiros 8 versículos, mostra em que calamidades, quais as tristezas estavam assolando o povo do antigo conceito. Quais a tristeza, o povo hebreu,
quais a calamidade, qual a situação e qual a circunstância de calamidade eles estavam expostos. Sim, irmão, Jerusalém tinha cometido graves pecados. Versículo 8 nos diz isso. Nos informa que eram pecados de impureza, de cunho de impureza, e era o objeto, e a cidade como era agora objeto, cidade de Jerusalém agora era objeto de escárnio, de gozação, de zombaria, se tornando impura, desprezada por seus pecados. Sim, Jerusalém, a capital religiosa do povo pactual, da religião hebraica, estava manchada pelo pecado. Segundo W. H. John, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, um evento em foco do livro é a destruição do templo, onde a presença de Deus, do Deus pactual, se manifestava, e da cidade de Jerusalém, junto com a deportação geral e exílio. Agora, os cidadãos hebreus, agora eles estariam longe de sua nacionalidade, longe da sua cidade, seriam deportados, exilados. Isso ocorreu no ano 586 antes de Cristo. Sim, a gente viu que a cidade de Jerusalém e os moradores de Jerusalém, o povo do antigo concerto, eles estavam enfrentando esse contexto de tristeza e de profunda angústia. Sim, a reputação do povo da antiga aliança estava comprometida. Eles estavam deixando a desejar. Estavam com a vida frouxa. O coração deles existia apenas idolatria. Irmãos, talvez o pecado que corrompeu os crentes no antigo concerto e que tem corrompido os crentes na atualidade seja o hedonismo cristão. E o que é o hedonismo cristão? É a vã filosofia mundana que diz o prazer é tudo e tudo é o prazer. Como diz o pastor Jonas Madureira, o amor próprio, autocentrado em si mesmo, nos leva em uma busca desenfreada para satisfazer a nós mesmos. Nosso conforto e bem-estar deve estar acima de tudo e de todos. O amor próprio, autocentrado em si, é idolatria. É o ídolo do nosso coração, do nosso tempo. Isso fere o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que é o parâmetro essencial a nós, a sua igreja. Marcos, capítulo 12, dos versículos 30 e 31. Acompanhe comigo a leitura. Marcos, capítulo dos versículos 30 a 31, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. De fato, isso adentrou o amor próprio. O hedonismo cristão, ele entrou de forma sorrateiramente na vida do povo de Deus. É tanto que o hedonismo cristão tem sido refletido na prática, tem sido refletido na vida em comunidade, no ajuntamento, na coletividade, na prestação do nosso culto em comunhão. Sim, isso está sendo refletido diariamente também na vida cristã, nossa vã maneira de viver na comunidade da fé e como cidadãos terrenos. O oposto do amor que Jesus pregou, o oposto a nós amarmos de fato e de verdade, é o ódio, meus irmãos. Infelizmente, nosso coração muitas vezes tem demonstrado ódio a Deus e ao nosso próximo, pois esse é o fruto da idolatria, o ódio, o desamor, o desafeto, a aversão.
Observamos isso no passado e no presente, na comunidade dos domésticos da fé. Tempos depois, onde Tiago, servo do Senhor, que o apóstolo Paulo vai chamar Tiago, servo do Senhor, de apóstolo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Tiago, ele pastoreava uma igreja, e era uma das colunas da igreja em Jerusalém. E a igreja a qual ele pastoreava estava cometendo idolatria. Deus, é tanto que Deus a chama de adúltera. Veja o que a epístola do meu irmão de Jesus, Tiago, disse. Tiago, ele diz, no capítulo 4 de Tiago, estarei colocando o texto para que os amados possam acompanhar. O capítulo 4 da epístola de Tiago, capítulo 4 da epístola de Tiago, versículo 4 diz assim: ou seja, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, quem ele chama de adúlteros ou idólatras? Ele chama de idólatras Israel, o povo judeu. A gente sabe que grande parte dos convertidos ao Evangelho de Cristo na igreja a qual Tiago pastoreava eram predominantemente judeus, e ele chama aqueles judeus de idólatras, de adúlteros, quer dizer idólatras. Eles estavam trocando a Deus por outros deuses. Muitos enxergam nessa passagem que não podemos fazer negócio com o mundo, coisas desse tipo. Não é isso que Tiago quer nos dizer nessa passagem. Não, Tiago quer nos dizer que nós não possamos deixar nos contaminar pelo sistema mundano. E, em contrapartida a isso, nós devemos manifestar no mundo a cosmovisão do amor do Senhor Jesus Cristo aos homens, com as obras de justiça, sermos sal da terra, luz do mundo, sermos promotores, divulgadores da glória do Senhor aonde quer que nós estejamos. Não é isolados, não distanciados das pessoas, assim que nós podemos assim o fazer, não, mas que nós possamos, de fato e de verdade, proclamarmos e anunciarmos, não nos deixando contaminar, sermos influenciados pelo sistema mundano, depravado, a qual a igreja ela está mais vivendo na contramão do mundo, vivendo uma contracultura diariamente. Amém, irmãos? Então, em tempos, Deus declara e executa calamidades no mundo, sinalizando a sua vontade. Quem sabe Deus, nesse momento de calamidade a qual nós estamos, não está sinalizando para a sua igreja, por meio dessa pandemia, que é tempo de autoexame, de arrependimento, de pecados, por nós estarmos amando a nós mesmos. O amor próprio é pecaminoso, o amor próprio é idólatra, porque estamos preocupados apenas com nós mesmos, na impureza idolátrica da vã maneira de viver, a ponto de pensarmos que somos o centro do universo. Amamos, então, somente a nós mesmos, como no passado. Hoje também Deus dá oportunidade de arrependimento ao seu povo. Sim, podemos perguntar em que temos caído, se não em nossos pecados. Sim, como a cidade de Jerusalém, vimos que caímos, em primeiro lugar, na impureza idolátrica, da vã maneira de viver. Em segundo lugar,
na impureza da soberba da vida. Na impureza da soberba da vida. Meus amados irmãos, nós lemos os primeiros 8 versículos do capítulo 1 de Lamentações. E agora Jeremias vai dizer mais calamidades. Ele vai proclamar e anunciar mais calamidades a respeito do resultado do pecado de Jerusalém. Pecado esse semelhante ao da igreja pós-moderna. Que a igreja pós-moderna vive. O fruto interno, o orgulho e a rebelião. O texto diz, dos versículos 9 a 22, acompanhe comigo na sua Bíblia, peço que você abra, continue com a sua Bíblia aberta, e acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, dos versículos 9 agora aos versículos 22. Lamentações, capítulo 1, dos versículos 9 a 22. Ele diz assim, versículo 9: Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam, se há sofrimento maior do que me foi imposto, e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em seu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. E por isso que eu choro. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me trairão. Meus sacerdotes e meus líderes perecerão na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo, e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia
que anunciaste, para que eles ficassem como eu, que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Nós temos aqui, meus amados irmãos, Jeremias, ele dando continuidade, dizendo a consequência do pecado de Jerusalém. A queixa triste, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta clama para que Deus estenda sua mão de misericórdia sobre Jerusalém. Jeremias compara Jerusalém com uma mulher imunda. Versículo 17. Para quem ninguém se atreveu a abordar, a chegar perto, seja para ajudar ou confortar, por causa da lei, a lei contida em Levítico, o livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19, Levítico, capítulo 15, versículo 19, nos informa que quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, Jerusalém é comparada a uma mulher, nesse sentido aqui, imunda, no sentido da sua menstruação. Ela é comparada com mulher que está nessa situação, que ninguém se atrevia a abordar, que ninguém se atrevia a ajudar, a consolar, a confortar, quer seja com palavras, quer sejam com ações e atitudes. Não. Meditando no versículo 17, ainda, vemos a importância total de Sião, a seu total orgulho, sua impureza e altivez. Sião, que é Jerusalém. O apóstolo João, falando acerca do contraste entre luz e trevas. Existem 2 polos totalmente diferentes. A luz que leva para a vida eterna e as trevas que levam às paixões desenfreadas da carne. O apóstolo vai afirmar que esse sistema de trevas, ou o sistema mundano, contém algumas armadilhas fatais. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. O apóstolo vai dizer nesse texto, há algumas armadilhas fatais que levam à morte, a segunda morte, a morte eterna. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O pecado de rebelião, meus amados, sabemos que lançou Satanás e uma terça parte dos demônios, dos anjos maus na terra. O orgulho é a vontade de destruição do governo de Deus, viver uma vida alheia à sua vontade soberana. Tempos depois, muito tempo depois, a igreja em Tiago, o servo do Senhor, meu irmão de Jesus, pastoreava em Jerusalém, muito tempo depois. A igreja a qual Tiago pastoreava em Jerusalém estava cheia de contendas e conflitos. Tiago faz 2 perguntas retóricas, buscando uma resposta imediata. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vai nos dizer, de onde vêm as guerras? A primeira pergunta, que contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aí Tiago faz uma pergunta retórica. Nesse tipo de pergunta retórica, já temos a resposta. Ou seja, vocês estão tomando, é como o Tiago estivesse dizendo, vocês estão tomados pela uma guerra cujo fruto é interno, vem de dentro de vocês, que enfrentamos todos os dias. Essa guerra contra as nossas próprias paixões, que domina o nosso coração.
Eles não conseguiam vencer as suas paixões, as paixões desenfreadas. Eles estavam dando vazão a essas paixões, vazão à carne. Eles estavam dando vazão à carne e entregando-se a essas paixões. Os mandamentos de Deus estavam sendo quebrados pela essa igreja, nessa igreja, a igreja a qual Tiago pastoreava. A própria lei de Deus quebrada em uma comunidade de cristãos judaicos, predominantemente judeus no primeiro século, judeus convertidos ao Evangelho de Cristo. Será, meus amados irmãos, que nós possamos refletir nessa noite. Será que a igreja pós-moderna não está dessa forma, cheia de orgulho e soberba? Será que houve salvação? Será que houve salvação e restauração para Jerusalém? Sim, com certeza houve, absolutamente houve, porque o Deus pactual zela por sua aliança. Deus é fiel a si mesmo. Deus amou aquele povo hebreu, mesmo eles sendo indignos do seu amor. Sim, irmãos. É da mesma forma que acontece conosco. Deus ama tanto a sua igreja que se entregou por ela, por meio da pessoa de Cristo. Seu verbo encarnado, que viveu, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. Essa é a maior demonstração de amor e misericórdia para conosco, a sua igreja. Que esses dias sejam tempos, meus amados, de pedirmos perdão por nossos pecados, de idolatria, pois idolatramos a nós mesmos, somos nossos próprios ídolos. Que possamos pedir perdão por nossas paixões desenfreadas, que é a soberba da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos nessa noite. Pai, diante de Ti, os Teus olhos, eles nos enxergam, por dentro e por fora. Os Teus olhos sabem aonde nós temos caído. Nós temos caído no viver pensando em nós mesmos, no amor próprio, no amor a nós mesmos, ao nosso bem-estar, ao nosso conforto, não amando mais a Ti, não amando mais o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Pai, nessa noite, a olharmos para a cruz de Cristo. Nos ajuda a olharmos o nosso mestre por excelência. Ele é o nosso modelo. Ele é o caminho que nós devemos seguir. A vida que Ele nos deu, a vida eterna, é para tão somente glorificarmos a Ti e vivermos não mais para nós mesmos, mas para a Tua glória. E a Tua glória, ela é ministrada nas nossas vidas, a fim de que nós possamos, de fato, amarmos a Ti sobre todas as coisas, com toda a nossa mente, o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados de orgulho, nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência, muitas vezes a nossa altivez, a nossa autossuficiência, porque nós construímos os nossos próprios ídolos e nós idolatramos a nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós, perdoa os pecados da Tua igreja, perdoa os nossos pecados nessa noite. Essa é a nossa oração. Confiamos no Teu Filho Jesus. Em nome dele, nós assim oramos.